E aí, tudo certo? O PT é um partido comunista? Você certamente já deve ter se deparado com essa pergunta ou acusação. Ora, o spoiler é que não. O PT não é um partido comunista, o PT é um partido de esquerda. Agora, qual a diferença então entre esquerda, comunismo, centro-esquerda, social-democracia, socialismo? Todo marxista é de esquerda, mas toda pessoa de esquerda é marxista? Isso a gente vai ver depois da vinheta. Então, é importante a gente começar diferenciando as diversas matizes dentro da esquerda. A esquerda não começa com Marx. Essa noção de esquerda, que geralmente a gente liga a questões referentes à igualdade, a uma certa mudança no status quo, por vezes, tem uma longa tradição. Existem os socialistas utópicos, aqueles anteriores ao socialismo científico de Karl Marx. Então, a gente pode citar Saint-Simon, Proudhon, Fourier e até mesmo Rousseau, como precursores do que viria depois, que é a teoria marxista, que, grosso modo, né, tem vídeos no canal falando um pouco melhor sobre o que é a teoria marxista, mas, grosso modo, ela propõe uma revolução, né, que iria por fim ao sistema capitalista, que seria um sistema opressivo, colocando no lugar desse sistema uma ditadura do proletariado, que depois iria se transformar na coisa do comunismo, que é uma espécie de céu na terra, uma Shangri-La, a ausência do Estado, uma coisa basicamente que nunca foi alcançada na prática. Existem tradições que vieram depois de Marx. Alguns são herdeiros desse marxismo pela via revolucionária, pela via ruptural, como por exemplo Lenin, Mao Tse-tung, com algumas diferenças entre si. Outros entenderam a crítica de Marx a respeito do sistema capitalista e tentaram usar essa crítica para humanizar o capitalismo, né? Para propor soluções, né, àqueles problemas levantados por Karl Marx. Afinal, você pode concordar com o diagnóstico de um médico, mas você não precisa concordar com a prescrição dele, com aquilo que ele vai dizer que você deve fazer. Então, algumas pessoas concordam com as críticas de Karl Marx a respeito do sistema capitalista, mas discordam com a solução que ele propõe, que é uma solução baseada numa visão de mundo, né, segundo a qual é possível estar num patamar melhor para todos e chegar numa espécie de fim da história. Muito se fala sobre o fim da história pregado por Francis Fukuyama, né, que é liberal, mas poucas pessoas entendem que o próprio marxismo em si também é teleológico, isto é, tem uma visão de que há um ponto de chegada da história, né? Há uma linha final do trem da história, que é chegar num ponto melhor para todos. É como se fosse a visão do positivismo de Comte, né? Posta de outras maneiras. Então você acredita em fases da história, numa evolução. E na prática, algumas pessoas têm uma visão um pouco mais, né, entendendo que a história é incremental, a história é feita enquanto a gente vive, a história está acontecendo e a gente não consegue reformar um carro em movimento. A gente não consegue dar um cavalo de pau num transatlântico. Assim é a história, né? É difícil a gente trabalhar como um artífice da história, de maneira profética, de maneira que até lembra um pouco facetas religiosas, né, de você acreditar. Então, algumas pessoas de esquerda entendem que, na verdade, é mais importante pensar no agora. E aí elas tentam humanizar o capitalismo, torná-lo menos desigual, né? Tornar o Estado mais profissional e presente para corrigir externalidades e fiscalizar as grandes empresas, as grandes corporações. Então, esses são os social-democratas, que na tradição inglesa foram chamados de socialistas fabianos, mas eu não acho esse termo muito legal, porque ganhou uma conotação pejorativa graças a pseudo-liberais, que na verdade são grandes reacionários, não são sequer conservadores, como Leandro Constantino, por exemplo. Aliás, Rodrigo Constantino, né? Eu não sei nem direito o nome dele, mas eu lembro que ele é muito ruim. O ex-articulista da Veja, Rodrigo Constantino. Então, percebam que existe uma diferença, né, entre esquerda e marxismo, por exemplo. Ora, todo marxista será de esquerda, mas nem toda pessoa de esquerda será marxista. Ela poderá ser social-democrata, né, por exemplo. Existem até ramos do liberalismo que estão mais à esquerda, como, por exemplo, né, o social-liberalismo, que muitas pessoas associam, né, a um dos pais fundadores, John Stuart Mill, por exemplo. Então,
Depois que a gente entende isso, fica muito claro, se a gente analisar o governo do PT, que não se trata, né, desses 16 anos que o Brasil teve durante a gestão petista, não se trata de modo algum de um partido comunista, afinal ele não prega uma revolução. Agora, existem N setores no PT, né, que é um partido grande, é o maior partido de esquerda da América Latina. Existem vários setores do PT que têm uma visão de mundo, né, que passa pano para ditaduras, que fecha os olhos para violações de direitos humanos, né? Que em nome de uma torcida, de um comportamento infantil do ponto de vista ideológico, de um comportamento torcedor, né? Eles fecham os olhos para problemas sérios, né? Que existem em relação a países que optaram pela via revolucionária, né? Então, tem um problema, por exemplo, em assumir que Cuba é uma ditadura, que o regime de Ortega, por exemplo, na Nicarágua, né, da família Ortega, é uma ditadura. Existe esse mal-estar, né, dentro do partido, que é uma coisa ruim, uma coisa retrógrada. Agora, comunista, o PT não é. A gente, para isso, analisa o quê? Gestões do PT a nível estadual, municipal e federal. Não houve nenhum tipo de ameaça em relação a isso. Né? Nenhum tipo de ameaça. Porque alguém poderia dizer que o PT poderia usar a democracia para implementar o socialismo. Isso é muito difícil. Na prática, assim, uma pessoa que tentou, algumas pessoas dizem, né, fazer isso, algumas leituras de Salvador Allende, no Chile, dizem que foi um socialista eleito que implementou uma série de reformas que poderiam levar o Chile a uma sociedade mais próxima do socialismo. Né? Mas ele foi golpeado por Augusto Pinochet, né, pelo exército chileno, com a ajuda dos Estados Unidos, na Guerra Fria. Então, no Brasil, a gente nunca teve essa ameaça comunista, de fato. João Goulart, aqui, Jango, era muito mais trabalhista e nacionalista, tá? Mais próximo daqueles países não alinhados, né? Como, por exemplo, a Índia de Nehru, como, por exemplo, o Egito de Nasser, a Iugoslávia de Tito. Então, João Goulart está muito mais próximo desse bloco, tá? De países não alinhados, que tinham de fato, uma aproximação com o socialismo, mas não com o bolchevismo, né, com o socialismo soviético, tá? Com aquele outro modelo, né, que foi o modelo exportado, por exemplo, para Cuba, tá? Então, o PT não é um partido comunista. Comunismo no Brasil, a gente não encontra nem no PSOL, por incrível que pareça. Agora a gente encontra no PCO, no PSTU, né? A gente encontra em outros partidos folclóricos, Partido da Causa Operária, PSTU, já falei, PCB, tá? O PCdoB não é exatamente, na prática, comunista, tá? Então a gente tem que analisar como ocorre a gestão desses partidos, mais do que como um ou outro militante do partido se comporta, né? A gente tem que ver como as coisas funcionam na prática e não na teoria. Então, na prática, esses partidos não se comportam, né, de um modo a levar a cabo um processo revolucionário, tá? Isso nunca teve perto de ocorrer no Brasil. Os golpes que a gente teve foram sempre golpes civis militares. A gente teve a República iniciada com um golpe em 1889, a gente teve depois, em 1930, mais um golpe civil-militar. Dentro do golpe teve outro golpe, que foi o de 37 a 45. Depois a gente tem um curto período da chamada democracia populista, né, de 45 a 64. Porém, mesmo dentro desse período, houve o que? Governos como o do general Dutra. E de 64 a 85, novamente, uma ditadura militar que não foi devidamente superada, porque o processo de redemocratização foi um processo negociado, um processo que não tocou, não mexeu em alguns vesperos importantes, como, por exemplo, a soberania de civis para com militares. Isso ficou intocado, né? De modo que a gente figura ali mais ou menos como uma espécie de democracia de tutela, nas palavras de Tchaikovsky, que, por sinal, é social-democrata, né? Que, por sinal, fechando aí o ciclo dessa conversa, é uma pessoa de esquerda, mas que não necessariamente abraça a ideia de uma revolução armada, de uma sociedade irreal, que nunca existiu, onde não existem representantes, não existem elites, né? Isso, na prática, a gente nunca viu, nem nas experiências do socialismo real. Não aconteceu. Então, é isso. Eu espero que tenha respondido a essa questão. O PT não é um partido comunista. Existem partidos comunistas no Brasil, né? PSTU, PCO, PCB, mas não é o caso dos partidos que provavelmente você está pensando, que é PT e PSOL. Apesar de que há setores nesses partidos que simpatizam, né, com essa visão, mas é quase uma coisa abertamente religiosa. É quase uma coisa que eles próprios sabem que não irão viver esse sonho. Então é isso. Espero que tenha servido esse vídeo. Se serviu, se foi legal para você, compartilha.
dá o like, comenta aí. Se não, também diz aí qual foi o problema, o que é que tu não gostou. Comenta aí, dá o dislike, sei lá, manda pro grupo da tua família, vê o que o pessoal acha. Um abraço.